Olá, incrível maníaco! Sabia que é impossível cantarolar quando se prende o nariz com os dedos? É sério, pode tentar. Vou esperar aqui. Viu só? Tenho mais um monte de fatos impressionantes para mostrar. Vamos lá! Quando as lontras marinhas percebem que estão correndo perigo, elas mostram seus filhotes para que os predadores tenham piedade. Poxa vida, valeu, mãe! Um Google é um número seguido de 100 zeros. Duvido que você consiga escrever isso contando os zeros um a um. A expressão "tem um bug no sistema", usada na computação, surgiu em 1946, quando uma mariposa de verdade entrou em uma calculadora Relay em Harvard. Os esquilos plantam acidentalmente milhões de árvores todos os anos, pois esquecem onde enterraram suas bolotas. Quando um arco-íris acontece à noite, é chamado de arco-íris lunar. Ele é quase todo branco e muito raro. O primeiro micro-ondas foi inventado por Percy Spencer em 1945. O engenheiro recebeu apenas $2 por sua descoberta. Isso equivale a $30 hoje. O pescoço de uma girafa pode chegar a 1,80 m de comprimento. Mesmo assim, tem a mesma quantidade de ossos que o pescoço humano. Em 2009, uma equipe de cientistas fez uma expedição para o Lago Ness para localizar o famoso monstro. No lugar da fera, encontraram 100 mil bolinhas de golfe. Tim Storms detém um recorde no Guinness Book pela voz mais grave do mundo. Ele alcançou notas que só os elefantes conseguiam ouvir. Quantas palavras para neve você conhece? Os escoceses têm 421 delas, para essa coisa fofinha. Algumas que estão aí na tela só são usadas por eles. Agora, eu quero assistir ao Homem da Previsão do Tempo de lá. Deve ser divertido. A pele dos ursos polares é preta, mas os pelos deles são claros. Isso mesmo, não são brancos. E os fios são ocos, então espalham luz. Isso cria a ilusão de que o pelo é branco como a neve. Assim como nossos dedos, nossa língua tem uma impressão digital única. Nós também temos cerca de 10 mil papilas gustativas, e cada uma delas tem uma vida útil de 10 dias. E as minhas adoram sucrilhos. Na língua inglesa, se fosse analisar a grafia de todos os números, você precisaria contar até 1000 para se deparar com a letra A. Pode tirar a prova. Em 1815, o Monte Tambora, na Indonésia, teve a maior erupção vulcânica da história da humanidade. Ela durou 2 semanas e criou uma camada de cinzas na atmosfera do nosso planeta, fazendo com que 1816 se tornasse o ano sem verão. O dia nem sempre teve 24 horas. 4,5 bilhões de anos atrás, ele só tinha 4 horas. Isso porque a Lua estava mais perto da Terra. Há 3,5 bilhões de anos, um dia durava 12 horas. E quando os humanos surgiram, ele já era quase 24 horas. O nome original da hashtag não é hashtag. O nome correto é Octothorpe. Octo significa 8 e se refere aos pontos do símbolo. Em 2015, o dicionário Oxford anunciou que a palavra do ano foi o emoji rindo com lágrimas de alegria. E aí, qual é o emoji que você mais usa? Me mostre nos comentários. Existe mais uma coisa impossível de se fazer: andar em Saturno, Júpiter, Netuno ou Urano. Esses planetas gasosos não têm superfície sólida. Em Vênus, porém, dá para nadar na lava. Boa sorte! Quando os cientistas analisaram os fósseis, descobriram que os dinossauros provavelmente emitiam sons parecidos com os dos pombos ou com os resmungos de um avestruz. Outra coisa, o poderoso Tiranossauro Rex provavelmente tinha penas. Os biscoitinhos da sorte foram inventados nos Estados Unidos no começo dos anos 1900. Quando foram importados para a China pela primeira vez, em 1992, não tiveram boa aceitação, pois os chineses os achavam muito americanizados. Pesquisadores canadenses descobriram que o cérebro do Einstein era 15% maior do que a média, mas ele nunca aprendeu a dirigir. Acho que estava preocupado demais com a teoria da relatividade. E, por falar em gênios, quando aprendemos alguma coisa nova, a estrutura do nosso cérebro muda. Nós formamos novas conexões entre os neurônios, que nos ajudam a associar as informações mais rápido. Existe um colar egípcio de 5.000 anos de idade, que é feito de
Meteorito. Quando os cientistas o analisaram, descobriram que a peça contém os mesmos metais que uma pedra espacial. No século XVIII, o açúcar era tão caro que só os ricos tinham condições de comprá-lo. E quando alguém tinha dente preto e cheio de cáries, era considerado o rei da cocada preta. Os tempos mudaram. Sonic the Hedgehog foi colocado no Guinness Book por ser o personagem de videogame mais rápido de todos os tempos. Afinal, ele corre mais rápido que a velocidade da luz. Nossos narizes conseguem detectar mais de 1 trilhão de cheiros. Parece impressionante, mas o focinho de um cachorro é capaz de perceber 10 mil vezes mais que isso. Enquanto os humanos podem sentir o aroma de uma colher de chá de açúcar no café, um cão fareja uma colher de chá de açúcar em 4 milhões de litros de água. Os cabritos foram os primeiros a descobrir os efeitos energéticos do café. Eles começaram a se alimentar de frutinhas de café e ficaram hiperativos pelo resto do dia. Os donos dos cabritos perceberam isso e espalharam a novidade por aí. Quase 950 quilômetros de cabelo crescem em uma pessoa comum durante a vida. Isso equivale ao dobro da espessura da atmosfera. 2 bilhões de lápis são fabricados por ano só nos Estados Unidos. Se você colocasse todos no chão, de ponta a ponta, eles dariam 9 voltas no equador da Terra. E cada um desses lápis consegue escrever 45 mil palavras e desenhar uma linha que dá mais de 50 quilômetros de comprimento. A diferença entre a massa e o peso é que sua massa é sempre a mesma, mas seu peso muda dependendo do lugar. Então, se o seu peso for de 45 quilos na Terra, será de 17 quilos em Marte. Você já jogou uma maçã dentro de um rio e a viu flutuar? Isso acontece porque ela tem 23% de ar. Nos anos 1800, os vaqueiros costumavam prender seus relógios às calças, usando correntes. Para protegê-los, uma marca inventou os bolsos pequenininhos que vemos nas nossas calças jeans de hoje. O amendoim não é um parente da noz, ele pertence à família botânica Fabaceae, que é leguminosa. Graças à invenção da impressão 3D, a NASA consegue enviar ferramentas para os astronautas na Estação Espacial Internacional. Agora, nós só precisamos de um teletransporte de pizza. Ei, estamos quase lá, hein? Os físicos conseguiram fazer teletransportes no mundo quântico. Eles transferiram características quânticas de um átomo para outro em locais diferentes. O nome completo da Minnie Mouse seria Minerva e o Mickey seria chamado de Mortimer. Mas houve uma mudança e Mortimer, conhecido aqui como Ranulfo, virou o inimigo do Mickey. E você já percebeu que a Minnie e o Mickey e a turma toda estão sempre de luvas? Existe uma explicação para isso. A luva poupava o tempo dos animadores e ainda fazia os personagens se destacarem. Ela também fazia as criaturinhas animais parecerem mais humanas, por isso elas tinham 4 dedos parecidos com os dos humanos. Um bicho preguiça pode levar até 1 mês para digerir uma folha. Faz jus ao nome que tem, não? A nota perfeita em uma prova SAT, que é tipo uma versão americana do Enem, é de 1.600 pontos. Bill Gates conseguiu 1.590 nela, e o Mark Zuckerberg tirou entre 1.590 e 1.600. A Universidade de Oxford é mais antiga que o Império Azteca. A universidade começou como um centro de ensino em 1096 e se tornou uma instituição educacional em 1249. O Império Azteca foi fundado em 1428. Antares é uma estrela que está a 550 anos-luz de distância da Terra. Ela é 15 vezes maior e 10 mil vezes mais brilhante que o nosso Sol. Você já disse algo contraditório e alguém lhe disse: "Ei, isso é um oxímoro"? Bem, a própria palavra significa isso. Em grego, ela é oxímoron. Oxi quer dizer inteligente e moron significa tolo. O Sol já viveu metade de sua vida. Na verdade, já é um senhor de idade. Daqui a pouco, mais de 4 bilhões e meio de anos, ele vai manter sua massa, mas seu volume será o mesmo que o da Terra. Aí poderemos chamá-lo de anã branca e mudarmos para um outro sistema solar. O traje espacial de um astronauta custa cerca de 12 milhões de dólares e 70% desse dinheiro vai para aquela mochila robusta e o módulo de controle. O penteado da Marge Simpson era super alto porque ela escondia as orelhas de coelho debaixo do cabelo.
Os criadores da personagem fariam essa grande revelação no último episódio da primeira temporada, mas o desenho ficou realista demais. Realista. É sério. 60% do nosso DNA está presente nas bananas. Que coisa, não? A fruta também contém 3.520 picocuries de radiação, ou seja, é um dos alimentos mais radioativos que comemos. As castanhas do Pará têm quase o dobro dessa quantidade e são tão gostosas quanto as bananas. Quando a primeira máquina de escrever foi inventada, em 1829, as teclas eram organizadas em ordem alfabética. Mas quando alguém datilografava muito rápido, elas ficavam emperradas. Aí, em 1867, o teclado QWERTY foi introduzido para desacelerar um pouco os datilógrafos. Há mais de 10 mil praias na Austrália. Você levaria cerca de 27 anos para visitar uma por dia. Mesmo assim, vale a pena tentar, não é mesmo? E aí, topa? Ei, se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, curta este vídeo e o compartilhe com seus amigos. E aqui estão outros vídeos legais que podem lhe interessar. Clique no da esquerda ou no da direita e junte-se a nós, no lado incrível da vida.